Vamos orar, então, para a gente dar início à nossa aula, nesse tempo que a gente tem estudado sobre o Sermão do Monte. Pai, te damos graças pela oportunidade de estarmos reunidos mais um dia para conversar e aprender sobre a sua palavra. Que nessa noite não seja diferente, que seja um tempo de avanço e de crescimento, de aprofundamento no conhecimento da palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que traz transformação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Estão me escutando aí? Ô, Jobson, tá me ouvindo aí? Estou ouvindo bem. Ah, então tá bom. É que eu estou usando o microfone do micro do lado aqui. Então, pessoal, o que a gente vai falar hoje é uma passagem do Sermão do Monte, onde a gente vai falar sobre a identidade do cristão. Pronto, apareceu aí. Então, a identidade do cristão, ela é revelada em Mateus 7:21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, a gente entende que todo cristão, ele tem uma identidade que vai ser checada lá no céu. E se essa identidade ela não bater com os princípios de Deus, infelizmente o cristão ele vai ser barrado. Vai ter alguém que vai checar lá se você é um verdadeiro cristão ou não. Então, no reino de Deus, não basta apenas ouvir para se identificar, né, com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu com a Bíblia. Então, a gente vai entender que uma fé só de palavras, ela é nula, né? Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas também de poder, né? Que está lá em 1 Coríntios 4:20. Que diz assim. Você abriu aí? Pois o reino de Deus. Que diz assim: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas de todo poder. É isso que diz a palavra do Senhor. E também em 1 João 3:18, que diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas de ação e em verdade. Então, algum conjunto de ações, né, precisamos tomar para ter uma identidade de cristão. E também os milagres não transformam o caráter de uma pessoa, né? O caráter ele é moldado com os ensinamentos. Então, se você aprendeu da palavra do Senhor e seu caráter ele está sendo transformado, com certeza sua identidade também está sendo transformada. A pregação, os milagres e as maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Mas o fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei.
os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne como as suas paixões e seus desejos. Ela está em Gálatas 5:22. A verdade é que, quando a gente fala de identidade do cristão, não é porque a pessoa prega, não é porque ela faz milagres, não é porque faz maravilhas, que isso diz que é um discípulo de Cristo. Quando a gente está conversando ao longo de todas essas semanas sobre o Sermão do Monte, a gente tem visto cada detalhe do sermão em que ele fala dessa identidade do cristão. Então, ele começa aí dizendo que a nossa fé ela não pode ser só de palavras. O texto bíblico que a gente vem lendo, que é Mateus 7, ele vai falar isso. Então, ele fala no verso 24, assim, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, então eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, não adianta você crer, né, ou você ter uma fé só de palavra. Não adianta só eu dizer que eu creio, só eu falar que eu acredito. Eu preciso ter ação. Então, a fé, ela acompanha a minha ação. É a mesma coisa, milagre não transforma caráter. Nós vamos encontrar ao longo da caminhada muita gente que recebeu milagre e talvez pessoas que oraram por outras e outra pessoa recebeu milagre, no entanto, ele não é um verdadeiro discípulo de Cristo, porque ele não está mostrando o fruto do Espírito, que é o que Paulo vai falar em Gálatas aí. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito não é a pregação, não é milagre, não é realizar prodígios, não é nada disso. Então, é o que está no meu caráter, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra isso é que não há lei. Então, a gente tem que buscar cada dia essa identidade do cristão. Exatamente. E acontecia muitas vezes também, a gente ia para o monte orar, aí via as pessoas falando em línguas, pessoas profetizando, fazendo acontecer as coisas, mas se a gente não tiver esse caráter cristão, não adianta nada, porque vai ser exigido a sua identidade lá no céu, no dia final, né? E fazendo a vontade do Pai. Então, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a sua vontade. Então, o que é fazer a vontade, então, de Deus, ou de Jesus, né? Diz assim: bendiga ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendiga ao Senhor, todos os exércitos, vocês são servos que cumprem a sua vontade. Então, fazendo a vontade de Deus, a gente está já um bom caminho para a gente estar sendo identificado como um bom cristão. Até porque fazer a vontade do Pai requer de nós abrir mão de nossas vontades, de nossos desejos, não é fazer o que nós queremos. E é isso que é interessante quando a gente começa a buscar e querer ser um discípulo extraordinário do Senhor. Buscar essa identidade do cristão não é fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, nem na hora que eu quero, mas é fazer a vontade daquele que eu digo, né? Daquele que eu estou falando numa fé de palavras, que eu creio, é fazer a vontade dele. E a vontade dele nem sempre é a minha. Aliás, na maioria das vezes, a vontade dele não é a nossa. A vontade dele é diferente da nossa vontade. E é por isso que ser um cristão, ter essa identidade de Cristo em nós, ela requer de nós compromisso, ela requer de nós determinação, ela requer de nós vontade de viver a vontade dele, vontade de fugir do pecado, vontade, né, de vencer o pecado. Então, por isso o salmista ele vai dizendo, olha, obedeçam, né, a palavra, a sua palavra. Qual palavra? A palavra de Deus, não é qualquer palavra. Não é obedecer qualquer palavra, mas obedecer a palavra de Deus. Bendiga ao Senhor, vocês, seus servos,
Os servos são aqueles que cumprem a vontade do seu Senhor. Aquele que não cumpre a vontade do seu Senhor, ele não é servo. Então, só somos servos quando nós estamos cumprindo a vontade daquele que dizemos que é o nosso Senhor. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Então, essa é a nossa busca, de buscar cada dia estarmos mais próximos de Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente busca isso? Né? Nós precisamos ter a mesma oração do salmista. Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós precisamos buscar insistentemente no Senhor. Senhor, me ensina a fazer sua vontade. Porque, olhando para mim mesmo, na minha humanidade, eu não sei fazer a sua vontade. E, às vezes, eu nem tenho vontade de fazer a sua vontade. Mas ensina-me a fazer a sua vontade, pois tu és o meu Deus. Isso. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Isso. E essa vontade, ela extrapola a nosso ser humano, né? Quando Jesus estava orando lá, né? E aí, quando ele falou, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, essa vontade aí, ela é ao ponto de você dar sua vida pela vontade de Deus, né? Então, você está preparado para acontecer, isso acontecer? Você está disposto a doar sua vida em da vontade do Pai? Então, nem sempre a nossa vontade ela prevalece. Então, sempre a vontade de Deus. Esse é o nosso grande desafio. Porque quando a gente lê as Escrituras e a gente se depara com servos como Estevão, Estevão que foi apedrejado até a morte, isso meio que estremece a gente nas bases. E a gente precisa pensar, será que, de fato, a minha fé não é só de palavras? Será que eu estou disposto a viver a vontade do Pai, ainda que essa vontade seja a morte? Porque Estevão ele estava disposto a viver a vontade de Cristo, a vontade de Deus, ainda que essa vontade fosse a morte. E isso parece tão distante para nós, porque nós ainda vivemos num país livre, num lugar onde nós podemos adorar a Deus, nós podemos nos reunir enquanto igreja. Então, nós não entra muito na nossa cabeça, nós não temos essa dimensão dessa fé que não é só de palavras. É dessa fé que é de verdadeiramente uma entrega na totalidade, uma entrega de vida. Às vezes, para a gente é tão difícil abrir mão de pequenas coisas, abrir mão, tipo, no feriado, de vou ler a Bíblia, vou estudar a palavra, porque é feriado, Deus, deixa eu curtir um pouquinho o feriado, vou descansar, vou dormir mais. E a verdade é que a vontade de Deus, nós precisamos querer ser ensinados a fazer essa vontade todos os dias, sendo feriado ou não. Nós temos que estar preparados para viver a vontade do Pai todos os dias, o tempo todo, porque nós não conhecemos, nós desconhecemos o amanhã. Nós só conhecemos esse momento, é o agora. Nós não sabemos o daqui a pouco e nem o amanhã. E será que nós queremos realmente que esteja impresso em nós essa identidade de Cristo? O Sermão do Monte, ele nos faz pensar. Ao mesmo tempo que a gente fica maravilhado, assim como a multidão, ao ouvir o Sermão do Monte, ficou maravilhada com aquilo que estava ouvindo, é maravilhoso ouvir a palavra e ouvir o que Cristo diz, mas mais do que isso, a chamada de Cristo para nós não é apenas para ouvir a palavra, mas é para viver essa palavra, ao ponto de abrir mão de nós mesmos. Em quem nós estamos alicerçados? O alicerce, ele sempre vai começar pelo ouvir. E aqui nós estamos falando de um alicerce da vida espiritual. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, novamente eu vou dizer, não é ouvir qualquer coisa,
Não é ouvir qualquer palavra, mas é ouvir a palavra de Deus. E para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, nós precisamos ouvir a palavra, porque é por meio dessa palavra que nós vamos sendo transformados. É por meio dessa palavra que nós vamos sendo encorajados e que vai imperando em nós a determinação de seguir a Cristo. Quando Jesus questiona os discípulos, ele fala assim, tem um monte de gente indo embora, tem um monte de gente saindo. No Evangelho de João 6, o verso 68, e o Senhor Jesus questiona ali os discípulos, fala assim, vocês também não querem ir? Já que todo mundo está indo embora, e porque a palavra, ela tem sido uma palavra dura, ela tem sido uma palavra para mudar de vida, e tem que ser uma palavra que traga decisão e mudança na vida. Vocês também não querem acompanhar? A resposta de Simão Pedro foi, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Em outra versão vai dizer, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Se só no Senhor nós temos uma palavra de esperança, se só na sua palavra nós encontramos verdadeiramente uma razão de viver. Então, o alicerce da nossa vida cristã, ela começa pelo ouvir. Então, ouvir o quê? Ouvir a palavra. Onde nós ouvimos a palavra? Nós ouvimos a palavra quando lemos em voz alta, mas nós ouvimos a palavra quando nós estamos em comunidade, nós ouvimos a palavra quando nós nos conectamos num tempo como esse, no Instituto Conexão ou num DNA, nós ouvimos a palavra, e quanto mais nós ouvirmos a palavra, mais essa palavra vai entrando no nosso coração. A própria palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração aqui, gente, é mente. Então, o que tem entrado na minha mente? O que eu estou ouvindo? Quanto tempo eu estou gastando ouvindo aquilo que é meu alicerce, aquilo que vai me dar base, aquilo que vai me fortalecer. Eu preciso desse alicerce na minha vida, porque senão a minha casa não vai ser construída na rocha, mas vai ser construída na areia. E aí qualquer tempestade, ela vai ser derrubada. Então, em quem nós estamos alicerçados? É importante ter um bom alicerce. Quem trabalha com construção civil sabe o quanto é importante a construção dos alicerces. É tão interessante isso que há alguns anos atrás nós fomos construir um cômodo e era preços diferentes. Se você vai construir um alicerce para aguentar uma parede e apenas uma cobertura, esse alicerce é de um jeito. Se você quer construir quer levantar paredes para que você tenha um segundo andar na casa, o alicerce ele é diferente. Ele é mais fortificado. Ele precisa ser maior, ele precisa ter uma quantidade maior. Eu não sou da construção civil, não entendo disso, mas eu me lembro perfeitamente dos custos para isso. A verdade é que, para termos um bom alicerce na nossa vida cristã, nós precisamos estar edificados na rocha que é Cristo. A gente tem que ter um bom alicerce, ele tem que ser fortificado, preparado para vencer qualquer que seja a ventania que venha, qualquer que seja a tempestade que venha sobre nós. Quem constrói seus alicerces sobre a rocha está, então, firmado, está estabilizado. Quem constrói sobre a areia, ele vai ficar fragilizado, ele é instável, não tem estabilidade. Qualquer vento que vem, leva. Qualquer vento de doutrina que vem, leva ele. Por isso a importância de ouvir a palavra, de ler a palavra, porque é ela que vai nos dar um bom alicerce. E aí, querido, pode vir quem quer que seja, os falsos seguidores de Jesus Cristo podem vir pregando uma outra mensagem, uma outra palavra, e isso não vai abalar a nossa fé, nem o nosso alicerce. Então, em quem nós estamos alicerçados?
Isso vai trazer a relevância do praticar, escutar e praticar as palavras de Cristo. São as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. A que ouve e pratica. O Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. Está em Mateus 7, texto do Sermão do Monte, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, a palavra, ela não é só eu recebo e está tudo certo, não, eu pratico a palavra. É isso que faz o meu alicerce ficar forte, é atentar essas palavras de Cristo, as palavras de Jesus, praticá-la, viver uma nova vida. A minha prática de vida, ela é pautada na palavra. E na palavra, em qual palavra? Na palavra de Cristo. É nela que nós devemos estar alicerçados, porque a nossa rocha é Jesus Cristo. Aleluia. Sempre que os ventos batem, nós precisamos olhar para a rocha e segurar na rocha que é Cristo. Aleluia. Isso aí, eu acho que a história dos 3 porquinhos foi baseada nessa passagem bíblica aí. Né? E então, tendo um bom alicerce, a gente cria uma identidade, né? Uma identidade verdadeira. E a nossa verdadeira identidade está na nossa digital, que tem que ter a marca de Cristo, né? E a nossa verdadeira identidade, ela que é o nosso maior, que Jesus é o nosso maior pregador, e que chama pecadores ao arrependimento, e para nascer de novo, a fim de entrar no reino dos céus, né? No reino de Deus. Ele deve imitar a Cristo, né? A autoridade do ensino a Cristo. A multidão estava maravilhada que via que ele tinha autoridade para ensinar e pregar. Nós devemos reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar, ensinar, vem do Senhor Jesus Cristo, pois sua palavra é viva e eficaz. Então, em Hebreus 4:12. A nossa digital precisa mostrar Cristo. Então, onde quer que a gente vá, Jesus Cristo tem que estar refletido na nossa vida, na nossa forma de agir, no nosso jeito. Nós precisamos refletir a glória de Cristo na nossa vida. Lembra que não só fé, não só eu crer, mas eu também praticar essa fé. É a prática da fé que testifica ao meu respeito. É Jesus como nossa identidade. Então, para ser semelhante a Cristo, nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Nós temos que ser diferente. Lembra lá do início do Sermão do Monte, quem está acompanhando desde o início, falou de sal da terra, luz do mundo. Nós temos que fazer diferença onde nós estamos. Como é que a gente faz diferença? Orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, porque quando a gente oferta, a gente faz diferença na vida do outro. Quando a gente leva 1 quilo de alimento, o meu quilo sozinho pode não fazer diferença numa casa, mas o meu quilo, junto com o seu, junto com o do outro, faz diferença na vida de uma família. E quando chega na vida de uma família necessitada, eu estou sendo sal e luz nessa terra. Eu estou fazendo diferença com aquilo que Deus tem me dado. Então, eu oro, eu jejum, mas eu também pratico. Eu tenho fé,
porque eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou praticando ali, porque eu estou doando meu tempo, gastando tempo em oração, em jejum, em ofertas, e assim a gente vai nos edificando cada vez mais com Jesus e formando essa nossa verdadeira identidade. A gente vai refletindo Jesus Cristo na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de testemunhar quem Ele é na nossa vida. A virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorificamos a Deus. Então, a virtude do ser humano em obedecer a Deus, ela vem lá de trás. Tanto que Deus, domingo o pastor pregou sobre Jonas, e Jonas tinha uma missão, né? E ele quis mudar a missão de Deus. De qualquer forma, essa atitude dos céus, ela sempre vai ser cumprida. De qualquer forma. Com você ou sem você, ela vai ser cumprida. Então, é melhor você obedecer e praticar essa obediência, né? Essa identidade tem que estar enraizada em cada um de nós aqui. Amém. Bom, gente, isso era o que a gente queria compartilhar com vocês, encerrando essa nossa caminhada do Sermão do Monte, e a gente veio batendo sobre isso, sobre cada detalhe, cada pedacinho. Esse é o último e ele não requer... O próprio texto, o texto sozinho, ele já está dizendo o que nós temos que fazer. Confiar em Jesus, estar firme nele, caminhar com ele, cada dia buscar ele em oração, na prática do jejum, que o jejum é abrir mão da nossa vontade, o jejum é matar a nossa carne, matar nossos desejos e nos consagrar àquele que para ter uma fé, não só uma fé de palavras, mas uma fé de ação. Então, esse a mensagem que a gente quer deixar com o Sermão do Monte, é que cada um de nós se desafie a cada dia a manter um bom alicerce, firmado na rocha, para que não se deixe levar pelos ventos, pelas tempestades, porque elas vêm. A tempestade vem, os ventos vêm, as dificuldades elas chegam na minha e na sua vida, na nossa vida, na vida de todo mundo. E nós precisamos estar firmes na rocha. Se estivermos firmados na rocha, a tempestade vai vir, ela vai bater, mas nós permaneceremos firmes em Cristo Jesus e teremos em nós impressos a identidade dele, discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa missão como igreja, mas essa é a nossa missão como servos do Senhor. Que não sejamos barrados na porta, mas quando chegarmos no tempo oportuno, que ao olhar para nós, o nosso passaporte possa ser carimbado como cidadãos dos céus. Pode entrar, que a casa é sua. Vamos nessa. Glória a Deus, amém. Amém. Que palavra, amém. Que palavra. Amém. Vamos orar para a gente encerrar e que essa palavra frutifique nos nossos corações. Deus, te damos graças por esse tempo, pela sua palavra que se renova, que é viva, que é eficaz. Senhor, nós queremos estar ancorados, alicerçados, fortalecidos no Senhor. Que assim como a sua palavra diz, que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade todos os dias. Pai, que a cada dia, no nosso dia a dia, em algum momento, nós estejamos indo para fazer a nossa própria vontade, que o teu Espírito Santo nos constranja de tal forma que paremos e voltemos
para fazer a vontade do Senhor, que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável e ela é sempre o melhor para a nossa vida. Pai, queremos viver a nossa vida como discípulos do Senhor. Queremos viver a nossa vida pautada no teu querer, ó Deus, pautada na sua vontade. Ó Deus, que seja menos de nós e mais do Senhor em nós. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, a vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, que eles sejam abençoados e impulsionados por ti a viver uma vida cada dia mais santa diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém.